Então, na aula de hoje nós vamos ver, então, sobre engrenagens, né? Vamos começar sobre engrenagens, mais especificamente, engrenagens de dentes retos. Bom, então, uma breve introdução, né? O que são engrenagens, né? Para que elas são utilizadas? Então, engrenagens são usadas para transmitir torque e velocidade angular, né? Em uma ampla variedade de aplicações. Há também uma grande variedade de tipos de engrenagem para se escolher. Então, esse capítulo, né, essa parte da disciplina, a gente, então, vai sair, né, da engrenagem mais simples, né, que é a engrenagem cilíndrica reta, né, projetando ela para operar, né, em eixos paralelos e tendo os dentes paralelos ao eixo das coordenadas do eixo, né. Então, é a engrenagem mais simples, aquela tradicional cilíndrica de dentes retos. Outros tipos de engrenagens, como helicoidais, cônicas e sem fim, podem acomodar os eixos não paralelos. E esses, então, vão ser tratados no próximo capítulo. Tá? Provavelmente só em 2021. As engrenagens, hoje em dia, né, são altamente padronizadas com relação à forma do dente e ao tamanho. Né? Aqui, além disso, eu vou fazer um comentário, né, que as engrenagens são altamente padronizadas, né, em relação à forma e tamanho do dente, porém, elas são altamente precisas, né, hoje em dia se desenvolveu muito, né, engrenagens, tratamentos térmicos de engrenagens, enfim, todo um estudo, né, que teve em torno de engrenagens que nos levaram, né, nas aplicações e na confiabilidade que a gente tem hoje nesses produtos. Então, a American Gear Manufacturer Association, a AGMA, tá? Ela apoia a pesquisa sobre o projeto, os materiais e a manufatura de engrenagens e publica padrões para o seu projeto, manufatura e montagem. A AGMA, então, é a associação que faz esse tipo de pesquisa, publica, tem artigos, né, da AGMA, que faz, digamos, o gerenciamento de todas as informações mais importantes na parte de engrenagens. Nessa disciplina, a gente vai seguir, então, os métodos AGMA e as recomendações definidas por ela, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, a engrenagem, o critério AGMA, que a gente chama, né? Que é o critério estabelecido aí pela própria AGMA. Então, a teoria do dente da engrenagem. Tá? O meio mais fácil de transferir o movimento rotatório de um eixo ao outro é com um par de cilindros, como mostrado aqui no campo. Então, eles podem ser um conjunto externo, né, como a figura A, e um conjunto interno, como a figura B. Então, tem dois cilindros em contato, né, estão em contato, e se um está rodando, acaba transferindo, então, a rotação, né, a potência para o outro. Havendo, né, o atrito suficiente, tá? Nessa interface, esse mecanismo, então, ele funcionará muito bem. Tá? Não haverá escorregamento entre os cilindros, né? Então, nessas interfaces aqui, não haverá escorregamento se a força de atrito máxima, né, ser até que ela seja excedida. Tá? Pelas demandas aqui de transferência de torque do motor para o eixo de aplicação, enfim, vice-versa. Então, as principais deficiências, né, do mecanismo de comando de rolamento aqui, de cilindros, né, é a capacidade baixa, né, de torque e a possibilidade de escorregamento. Tá? Então,
colocou um torquezinho um pouco mais elevado, os eixos lisos aqui patinam, né? Então, começou-se, né, a usar rodas dentadas, que a gente chama, então, de engrenagem. Alguns mecanismos de comando requerem sintonia de fase dos eixos de entrada e de saída. Então, para ter esse sincronismo. Então, assim, a gente requer, né, a adição de alguns dentes aos cilindros rodando, para que eles, então, tenham esse sincronismo. Tá? Então, tá aqui. Assim, eles se transformam em engrenagens, né? Como mostrado nessa figura aqui, onde tem um par de engrenagens. Tá? Então, a engrenagem, essa definição é importante, né? A engrenagem sempre é a maior, e o pinhão é a engrenagemzinha menor. Tá? Então, sempre o pinhão é menor do que a engrenagem. Ok. A lei fundamental de engrenamento. Tá? Então, conceitualmente, dentes de qualquer forma prevenirão o escorregamento bruto. Então, qualquer dente, qualquer que seja feito, vai conceitualmente evitar o escorregamento. Porém, não é bem assim, né? Antigamente, então, velhos moinhos, moído a água, e moinhos de vento, usavam engrenagens de madeira, cujos dentes eram meramente pedaços de madeira arredondados, inseridos nos aros dos cilindros. Então, aqui tem uma foto, né? Então, dos dentes aqui, de madeira, inserido nesses aros, né? Aqui na foto não tem a parte de baixo, mas na parte de baixo tinha uma trava, né? Para esse dente não saltar. E aqui, né, vocês podem ver, ó, as partes arredondadas aqui, que é o que encaixa, né? Esses tarugos de madeira, eles também eram fixados nessa roda dentada, nessa roda, né? Para que fosse feito esse engrenamento. Essa figura aqui, eu tirei ali em Itá. Tem um negócio ali, acho que vende vinho, se eu não me engano. E aí tem um moinho antigo, né, tipo um local turístico, né? E aí tem um moinho antigo de farinha de milho, se eu não me engano. E era utilizado para transmissão, então, dos bois, né? Para fazer, ou era moinho de cana, não me lembro exatamente. Mas é uma foto real ali de Itá. A lei fundamental, então, do engrenamento. A lei fundamental do engrenamento afirma que a razão da velocidade angular das engrenagens de um par de engrenagens deve manter-se constante durante o engrenamento. A razão da velocidade angular das engrenagens de um par de engrenagens deve se manter constante durante o engrenamento. Sim, né? Não tem como as duas coisas estando acopladas, uma ter uma velocidade angular maior do que a outra. Então, a razão da velocidade angular mv é igual à razão do raio de referência primitivo da engrenagem de entrada para aquela de saída. Então, o raio da entrada sobre o raio da saída. Os raios de referência dessa equação aqui são aqueles dos cilindros rodando aos quais estamos adicionando dentes. O sinal positivo ou negativo leva em conta a colocação dos cilindros interna ou externamente, conforme é mostrado na figura esta aqui. Tá? As superfícies de rotação dos cilindros se transformarão em circunferências de referência, que é a nossa circunferência primitiva. E os diâmetros correspondentes serão diâmetros de referência, diâmetros primitivos das engrenagens. Os pontos de contato entre o cilindro
fazem na linha descendo, não está errado aqui, como mostrado na figura 12.4. Esse é o ponto chamado ponto de referência primitivo. 12.4. Acho que não tem essa figura aqui. Então, o diâmetro primitivo, ele é um diâmetro. Deixa eu só ver qual é a 12.4 aqui. Uma figura bem depois. O diâmetro primitivo não é o diâmetro da parte de baixo do dente da engrenagem, não é o diâmetro externo da engrenagem, ou seja, que pegue os dentes, e não é da base do dente, é um diâmetro intermediário, tá? Que passa mais ou menos na metade do dente. Tá? Esse é o diâmetro primitivo. É onde, então, há o ponto de contato do engrenamento. Tem um engrenamento assim. É nesse ponto, onde tem esse ponto de contato, é o diâmetro primitivo. É a intersecção, digamos, entre as duas engrenagens, onde tem o contato delas. A razão de torque, ou ganho mecânico, MA, é recíproco à razão de velocidade. Só que ao contrário. Tá? Recíproco, mas ao contrário é bom, né? A razão de torque é inversamente proporcional à razão de velocidade. Isso nós já sabemos, né? Que, então, um par de engrenagens, né, essencialmente é um dispositivo de troca de torque por velocidade e vice-versa. Então, a gente, às vezes, quer aumentar o torque, a gente diminui a velocidade, acaba aumentando o torque. Às vezes, a gente quer diminuir o torque, aumenta a velocidade, e vice-versa. Uma aplicação comum, né, das engrenagens reduz a velocidade e aumenta o torque para mover as cargas mais pesadas, como uma transmissão de um automóvel, né? Então, uma breve, né, todos vocês conhecem, um automóvel manual, né, não com câmbio automático, de preferência, senão não vai dar certo na explicação. Assim, popularmente, né, um carro popular tem 5 marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem 5 marchas, né? Então, na primeira marcha, o carro, o engrenamento na caixa de transmissão faz com que ele tenha um torque alto, né, para fazer arrancadas e subidas, para arrancar carregado, né, pessoas dentro. Então, tem um torque alto e uma baixa velocidade. Ele atinge ali no máximo 20 km por hora, vou botar uma velocidade, tá? Em primeiro. Acima dessa velocidade, ele vai atingir uma rotação muito alta e acaba estragando lá o motor do carro. Depois, na segunda marcha, aqui, há uma mudança nessa relação das engrenagens, e aí o carro diminui um pouco o torque, ele não tem um torque tão alto, mas é um torque considerável ainda, mas a velocidade acaba aumentando. Na terceira marcha também aumenta a velocidade e diminui o torque, na quarta marcha também, e na quinta marcha também. Né? Na quinta marcha a gente vai ter a menor razão torque, consequentemente, a maior razão, né, de velocidade. Então, isso explica, né, porque está com o carro carregado, lá, cheio de gente, tu chega numa subida, tu tem que ir baixando a marcha, né? Porque o motor do carro, ele funciona, né, ele tem uma força, digamos assim, um torque constante. Né? Uma velocidade basicamente constante, ali, 3.000 RPM, 2.000 RPM, mas o torque vai variando, se vai baixando essa velocidade, o torque vai caindo. E aí tu tem que trocar de marcha para manter um torque constante para que tu possa vencer aquela subida, aquele morro. Né? Então, vocês, né, com certeza, pensando aí no automóvel, vocês conseguem entender essa relação, vocês já sabiam dessa relação, mas só para explicar, né? Então, a mudança
das marchas, no caso, né, a variação das marchas, é para promover um torque que faça o carro subir, né, aquela lomba lá, aquele morro. Para propósito de cálculos, então, a razão de engrenamento, mg, é entendida como magnitude da razão de velocidades, ou de torques, tanto faz, né? Porque a gente viu que elas são inversamente proporcionais, tá? Para aqueles que sejam maior do que 1. Então, a magnitude, a razão de engrenamento, ela tem que ser igual à razão de velocidade, em módulo, né? Ou a magnitude, ela também pode ser, a razão de engrenamento, ela pode ser igual à razão de torque. E sempre vai ser maior do que 1. Em outras palavras, então, a razão de engrenamento é sempre um número positivo, independente da direção, segundo a potência flui através das engrenagens. A fim de que a lei fundamental do engrenamento seja verdadeira, os contornos do dente da engrenagem, nos dentes engrenantes, devem ser conjugados um ao outro. Isso é bem importante. Então, não é bem assim chegar e fazer um dente de engrenagem e arrar o tudo pronto. Não. Tem todo um estudo sobre o perfil do dente, os perfis utilizados do dente. Então, é possível, né, que a gente tenha um número infinito de pares conjugados possíveis que poderiam ser usados. Mas somente umas poucas curvas, né, então, poucas curvas para o dente têm sido, então, vistas em aplicações práticas com dentes de engrenagens. A cicloide é ainda usada como forma de dente em alguns relógios de pulso e de parede, mas a maioria das engrenagens usa a involuta. A cicloide, pessoal, é o dente de engrenagem da bicicleta, da coroa da bicicleta, tá? Que ela é pontiaguda. É uma cicloide. E a involuta, aí sim, é a engrenagem aí tradicional aí dos motores, das caixas de transmissão, qualquer tipo de caixa de transmissão que a gente tem. Tá? O cicloide, então, mais utilizado aí nas bicicletas, em relógios, né, aquelas engrenagens bem pequenininhas de relógio. Tá? Um dente, então, né, de uma engrenagem, ele tem a forma de uma involuta. O que é a involuta? A involuta de um círculo é a curva que pode ser gerada desenrolando-se uma linha esticada de um cilindro, como mostrado aqui na figura. Então, essa linha vermelha aqui, ó, ela estava aqui, ó, posta sobre este círculo. E aí, tu vem desenrolando essa curva, né? E cada raio aqui, ó, faz uma tangente. Então, onde ela terminou aqui, faz uma tangente. Aonde esse segundo aqui terminou, né, faz outra tangente. Faz, né, ângulos de 90 graus aqui. E aí forma essa curva involuta. A linha tangente, a circunferência de base, e normal, a involuta. Então a gente faz esse formato. Vocês podem ver que é um formato de um dente, né, de engrenagem. Observe o seguinte a respeito dessa curva involuta. A linha tangente está sempre, a linha está sempre tangente ao círculo de base. O centro da curvatura da involuta está sempre em um ponto de tangência da linha do círculo de base. E uma tangente à involuta é sempre normal à linha, que é o raio instantâneo da curvatura da involuta. Então, sempre uma tangente à involuta é sempre normal aqui, né, passando pelo centro do raio, né, pelo centro dessa circunferência de base. Então, por que é tão importante essa forma desse dente, a involuta, né?
Essa figura, então, mostra duas involutas em cilindros separados, em contato, em contato ou em engrenamento, e elas representam dentes de engrenagens. Então, os cilindros de onde as linhas são desenroladas são chamadas circunferências de base das engrenagens. Eu vou dar um zoom aqui para falar mais sobre aqui. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem, então, a circunferência de base, aqui bem embaixo. Circunferência de base da engrenagem. Eu acho que eu tenho no próximo slide. Aqui. Circunferência de base da engrenagem. É a circunferência da onde é desenrolada a involuta. E aí, a involuta, ela forma o quê? A involuta forma esta parte aqui do dente da engrenagem. Aí depois, né, faz simétrico o outro lado. Beleza. Então, tem a circunferência de base dessa engrenagem aqui, que ela está girando a uma determinada velocidade angular. Ela é considerada a movida, a engrenagem movida. Nós temos outra engrenagem menor, que é a motora. Quando é engrenagem menor, a gente chama de pinhão. Então, aqui nós temos a velocidade angular do pinhão. E ela também tem a circunferência de base do pinhão. Está aqui. Então, também, circunferência de base do pinhão. Vocês podem estar verificando. Teria que estar um pouquinho mais para baixo, essa linha preta. Deve ter sido a distorção. Não, está errado mesmo. Observem, ó, que essa aqui, circunferência de base da engrenagem, está bem embaixo aqui, ó, do cinza, né? Bem aqui, ó. E essa aqui, circunferência de base do pinhão, está passando lá quase no meio do dente, né? Não, teria que estar passando bem aqui também. Um erro aí do livro. Beleza, tem um monte de coisa aqui, né, pessoal? Tem um monte de informação que a gente vai vendo aos poucos. Como eu falei para vocês, é muita informação conceitual. Então, coisas importantes aqui. Circunferência de base é onde desenrola-se, né, uma virtual involuta, que é essa linha, essa curva do dente da engrenagem. Outra coisa importante, né, que a engrenagem sempre é a maior e o pinhão sempre é a engrenagem, entre aspas, engrenagem menor. A forma da involuta do dente. Observe que as circunferências de base são necessariamente menores que as circunferências de referência, que tem os raios originais dos cilindros rodando, RP e RG. RP pinhão, RG de guia, engrenagem. O dente da engrenagem deve ser projetado abaixo e acima da superfície de rolamento dos cilindros, circunferência de referência ou circunferência primitiva. E a involuta existe somente externamente a circunferência de base. Vamos voltar lá então. Vou apagar aqui. Então, aqui. Então, o raio primitivo, raio de referência primitivo da engrenagem RG, está aqui. É esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho aqui. Ok. Da engrenagem. O raio de referência ou primitivo do pinhão RP. Está aqui, pessoal. Está aqui. Vou pegar outra canetão aqui. Então, nós temos aqui, né, o raio primitivo de uma engrenagem e aqui o raio primitivo do pinhão. Observe que os raios primitivos, ou, no caso, por diâmetro primitivo,
ele é um valor que passa, que é mais ou menos, né, no meio do dente, tá? Mais ou menos. Então, está tendo contato, ele passa, então, nesse contato, é uma linha que é no engrenamento aí perfeito, né? Quase mais ou menos no meio do dente. Então, esse é o raio. O raio primitivo é o RG. Tá? E outro, o RP. Tá bom? Vamos para a próxima. A quantidade de dente que está saliente acima da circunferência de referência é chamada de adendo, saliência ou altura da cabeça, como mostrada com AP e AG. Adendo do pinhão, adendo do guia da engrenagem. Para o pinhão e engrenagem, respectivamente. Esses adendos são iguais para os dentes de engrenagem padronizados de profundidade completa. Então, vamos lá. Vamos apagar para mostrar o adendo. Adendo, então, é esta parte aqui. Adendo. Então, nós temos a diferença do raio de referência, da engrenagem, da guia, e até a pontinha do dente. Ó. Então, tá aqui, ó, AG. Adendo da engrenagem. Do outro lado, no pinhão, nós temos também o adendo do pinhão. Está onde? Está da ponta da cabeça do dente da engrenagem até o diâmetro primitivo do pinhão. Então, aqui, adendo do pinhão AP. Ótimo. Então, é importante, essas alturas são importantes também nos cálculos. Deixa mais uma foto aqui. Ainda, né, falando sobre essas geometrias no engrenamento, há uma tangente comum. Isso aqui é bem legal. Há uma tangente comum a ambas as curvas involutas do dente no ponto de contato e uma normal comum perpendicular à tangente comum. Observe que a normal comum é, na verdade, as linhas de ambas as involutas que são colineares. Assim, a normal comum também é chamada de linha de ação, que sempre passa pelo ponto de referência, sem importar onde no engrenamento os dois dentes estão se contactando. Vamos lá. Deixa eu ver se tem depois. Aqui, ó. Então, nós temos, né, a tangente comum, que é essa aqui. Essa tangente comum, então, ela está tangente a ambos os dentes. Tá, beleza. Entendido, né? Ok. Normal a essa tangente comum, normal a tangente comum, então a 90 graus dela, nós temos a linha de ação. Tá? A linha de ação. Essa linha de ação, ela é conhecida como normal comum, porque essa aqui é tangente comum, normal comum. Ela é tangente a ambas as circunferências de base. Pode ver aqui, ó, ela passa raspando aqui em cima e passa raspando aqui embaixo. Tangente às circunferências de base. O que que ocorre aqui, pessoal? É difícil de enxergar agora. Um pouco difícil, mas depois tem um gifzinho ali para ajudar. O dente, o contato do dente, ele vai começar aqui. E esses engrenamentos, essas duas engrenagens andando, tá? E esse contato começa aqui, vai indo, passa por aqui, passa por esse ponto de contato que a gente tem aqui, continua indo até ele desacoplar. Então, no engrenamento perfeito, o contato dos dentes ocorrerá sempre sobre essa linha de ação, tá? Então, sempre sobre essa linha de ação vai estar
o contato dos dois dentes. Beleza? Que daí é o que diz aqui, ó. Assim, a normal comum, que é a linha de ação, que também é a linha de ação, sempre passa pelo ponto de referência primitivo, sem importar onde no engrenamento os dois dentes estão se contatando. Então vamos voltar ali que eu não falei do ponto de referência primitivo. O ponto de referência primitivo é esse aqui. O ponto aqui. Ponto de referência primitivo. Tá? Deixa eu dar uma limpada aí, porque... O ponto primitivo tem a mesma velocidade linear no pinhão e na engrenagem, chamada de velocidade de linha de referência primitiva. O ângulo, outro ponto importante, outra característica de engrenagens. O ângulo entre a linha de ação e o vetor de velocidade é o ângulo de pressão de uma engrenagem. Tá? O ângulo entre a linha de ação e o vetor de velocidade. Então, nesse ponto aqui, primitivo, a gente tem um vetor de velocidade. Velocidade no ponto de referência primitivo. Tá? Para cima, porque ambas estão no sentido... uma está no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Então, esse vetor de velocidade está fazendo para cá. O ângulo entre esse vetor de velocidade, essa seta preta aqui, e a linha de ação, aqui, ó, é conhecido como ângulo de pressão. Esse ângulo de pressão é uma característica. As engrenagens têm diversos ângulos de pressão. Isso, nos cálculos de esforço, né, é ângulo, né, pessoal? Então, para medir uma força, o ângulo importa bastante. Tá? Então, é esse ângulo φ, que é o conhecido ângulo de pressão. O ângulo de pressão, φ, né, de um par de engrenagens, é definido como o ângulo entre a linha de ação, normal comum, e a direção da velocidade no ponto de referência primitivo. Tal que a linha de ação seja rodada de um ângulo φ em graus na direção de rotação da engrenagem movida. Valores padronizados, então, são 14,5, 20 e 25. Sendo que 20 graus é o valor mais comumente utilizado. E 14,5 obsoleto hoje em dia. As engrenagens podem ser feitas com qualquer ângulo de pressão, mas o custo, comparado ao custo das engrenagens padronizadas, dificilmente se justificaria. Vamos lá. Aqui nós temos uma foto muito esclarecedora mostrando um par de dentes de forma involuta, né, em duas posições. A primeira posição, que é essa de cima aqui, que está entrando em contato e depois aqui embaixo saindo do contato. Vamos dar um zoom. Um pouquinho de zoom demais, vou dar um zoom menos aqui, não tem como. Primeira coisa então, vamos lá. Depois a gente dá um zoom. Distância entre centros é o quê? É o centro da engrenagem e o centro do pinhão. Tá? Esse é a distância entre centros. Ótimo, beleza. Vamos lá, então. Depois, a gente tem o seguinte. A gente tem o ponto de contato. Tá? Temos um ponto de contato que nós sabemos, né, que esse ponto de contato que é o ponto de referência, né? Nós sabemos que é onde a gente tem, então, o contato aí perfeito das engrenagens. Porém, o que ocorre, pessoal? Aqui nós temos esse cinza em cima aqui, eu não posso pintar porque senão sai o zoom, tá? Em cima aqui, ó, nós temos o dente entrando, tá? Então, nós temos o dente entrando. Esse dente entra em contato e esse contato aqui, ó, vai modificando esse ponto de contato, ele vai modificando para o lado aqui. E aí ele se desloca nessa linha. Vamos pensando aí, ó, vai andando, tá? Vai andando, e esse ponto de contato vai se deslocando, passa pelo ponto de referência e termina. Era o contrário. Elas estão para cima aqui, não viu o sentido. Mas tanto faz. Começa o contato aqui embaixo,
Aí essa engrenagem vai rodando, as duas vão rodando, pensam, as duas no sentido contrário. Então ela está aqui embaixo, assim, ela vai rodando, vai fazendo e passa por essa linha e termina o contato lá em cima. Essa linha, nós já falamos que é a linha de ação, né? A linha de ação é essa linha que passa tangente aos diâmetros de base, né? Tudo certo, nós já vimos. Mas a linha, a distância entre o primeiro contato, o início do contato e o término do contato, é o comprimento de ação. Esse Z aqui. Também, outro parâmetro muito importante nos cálculos, comprimento de ação. Além disso, existe o arco de ação, né? Que é esse arco. Então, tem um ângulo, né? Tem um ângulo, puxar um pouquinho para cá. Então, nada mais é do que transformar essa reta em arco. Aí tu vai ter o ângulo de aproximação, que é essa parte que ele vai aproximando, e depois ele vai afastando até perder o contato. Tá? Acho que é isso. É difícil de verificar isso sem ela estar se movimentando, né? Mas logo mais aí tem um GIF. Então, as normas mais comuns a ambos os pontos de contato passam pelos mesmos pontos de referência. Esta é propriedade da involuta que faz com que ela obedeça à lei fundamental do engrenamento. A partir dessa observação acerca do comportamento da involuta, podemos expressar a lei fundamental do engrenamento de uma maneira cinematicamente mais formal. A normal comum do perfil de dentes em todos os pontos de cuidado, a normal comum do perfil de dentes em todos os pontos de contato durante o engrenamento deve sempre passar por um ponto fixo na linha de centro das engrenagens, chamado de ponto de referência. Então tá aqui, ó. Então, vamos lá. Eu posso pintar GIF, não sabia. Eu vou tentar acompanhar aqui, ó, com o marca-texto, o momento que ocorre o contato e o momento que termina, tá? É difícil, não é fácil. Deixa eu me concentrar aqui. Não dá, peraí. Muito rápido. Vocês acompanham, vocês conseguem visualizar o momento que começa e esse contato ele vai sempre ficando sobre essa linha, né? E aqui, então, a gente tem comprimento de ação, né? O Z. Então, o ponto inicial, um ponto intermediário aqui, né? Qualquer, um ponto de referência, esse do meio aqui. E aí, termina lá onde acaba o engrenamento. Tá? Então, esse GIF mostra como esse contato ocorre nessa linha de ação. Comprimento de ação. Os pontos de entrada e saída de contato definem o engrenamento do pinhão e da engrenagem. A distância ao longo da linha de ação entre esses pontos, dentro do engrenamento, é chamada de comprimento de ação. Então, ali nós temos a linha de ação, né? Essa é a linha de ação, passa aqui, né? E você vai. É o comprimento de ação. Essa parte onde efetivamente está tendo esse contato, o ponto de contato. A distância ao longo da circunferência, durante o engrenamento, é chamado, então, de arco de ação. E os ângulos são o ângulo de aproximação e o ângulo de afastamento. Aqui o arco, né, que eu tinha falado, o arco de ação, o ângulo de aproximação e o ângulo de afastamento. Ok. Então, na geometria do engrenamento, a gente tem o arco de ação, né, na circunferência de referência do pinhão e da engrenagem, deve ter o mesmo comprimento, para evitar, né, o escorregamento entre os cilindros teóricos em rotação.
O comprimento em ação Z pode ser calculado a partir da geometria da engrenagem do pinhão. Z é igual a raiz quadrada de raio do pinhão mais adendo do pinhão quadrado menos raio do pinhão cosseno do ângulo de ação, cosseno de φ, elevado ao quadrado, isso tudo sobre dentro de uma raiz quadrada, mais raiz quadrada de raio da engrenagem mais adendo da engrenagem ao quadrado, menos raio da engrenagem cosseno do ângulo de ação ao quadrado, menos a distância entre centros vezes o seno de φ. Então, RP e RG são os raios, né, do pinhão e da engrenagem, respectivamente. AP e AG são as saliências, né, o adendo do pinhão e da engrenagem, respectivamente. O C é a distância entre centros e o φ é o ângulo de pressão. Eu falei, acho que é ângulo de ação, né? Ângulo de pressão. Beleza. Então, alguns conceitos ainda sobre, agora, pinhão e cremalheira. Então, a parte mais sobre o dente da engrenagem, a geometria do dente já foi falado, né? São aquelas nomenclaturas. E agora a gente tem ainda algumas outras nomenclaturas, mas agora vamos para pinhão e cremalheira. Se o diâmetro da circunferência de base de uma engrenagem for aumentado sem limite, diâmetro infinito, a circunferência de base se transforma em uma linha reta, né? Se a linha que foi enrolada ao redor dessa circunferência de base para gerar a involuta ainda estivesse lá, depois do aumento da circunferência de base até o raio infinito, a linha seria pivotada no infinito e geraria uma involuta, que seria uma linha reta. Essa é chamada de cremalheira. Então, a gente, primeiro, né, no primeiro momento, deixa, né, faz duas engrenagens pequenas, depois a gente aumenta o raio, né, depois que gerou os dentes, né, que dá involuta, que desenrola aquele pedaço, aquela linha, né, que para formar a involuta, a gente aumenta muito, deixa muito grande o diâmetro daquela engrenagem. Logo, com um diâmetro muito grande, a engrenagem vira uma cremalheira. Então, tá aqui. Então, aqui nós temos, então, o mecanismo pinhão-cremalheira, conhecido aí mundialmente como movimentador de portão, né? Portão eletrônico de correr, né? Tem, então, uma cremalheira. Então, o pinhão e cremalheira, ele também tem um ângulo de pressão, que tá aqui, né? Mostrado. Ele tem um adendo, ou saliência, e aqui entra o dedendo. Adendo, dedendo. Dedendo é essa medida, então, da circunferência primitiva, né? Da linha de referência, no caso, não é uma circunferência a mais, né? Uma linha de referência, uma linha primitiva, até a base do dente da cremalheira. Então, esse é o dedendo. Mudança da distância entre centros. Quando os dentes de involuta, ou qualquer dente, são cortados em um cilindro, com respeito a um círculo de base particular para criar uma engrenagem, ainda não temos um círculo de referência. O círculo de referência vem a existir somente quando acoplamos essa engrenagem com uma outra para criar, então, um par de engrenagens ou conjunto de engrenagens. Haverá um intervalo entre as distâncias de centro sobre as quais conseguiremos um engrenamento entre as engrenagens. Então, a distância de centro, a gente não tem muita margem, porque se a gente aumentar muito a distância de centro entre um par de engrenagem, a gente vai ter o desacoplamento, a gente não vai ter o acoplamento que a gente gostaria, né? Mas também, então, vai ter uma distância ideal, né? Tem uma folguinha ali? Tem mas não muito, né? Então, essa é uma das vantagens aí. Lá tem correias, né, tem uma gama grande, né, a gente pode ajustar, fazer, por exemplo, uma correia plana do tamanho que a gente quiser, né, e a engrenagem não. Né? Engrenagens são mais padronizadas, enfim. Então, haverá também uma distância ideal entre os centros, que nos dará os diâmetros nominais de medida para as quais as engrenagens foram projetadas. Então, aqui,
nós temos duas engrenagens iguais, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Uma engrenagem tem um ângulo de pressão de 20, que é esse ângulo, então, entre a velocidade e a linha de contato aqui, né? E outro tem, né, nós aumentando um pouquinho a distância entre centros, a gente vai ter um novo ângulo de pressão, que é essa linha, né, entre a velocidade, o vetor velocidade e a linha de ação, né? Então, vai ter o quê? Vai ter né, com esse pequeno aumento, né, da distância de centros, que é a distância entre centros aumentada, distância entre centros correta. A gente só vai ter, então, esse aumento, né, no ângulo de pressão. E aí, isso dos cálculos vai refletir lá no aumento da tensão no dente da engrenagem, por exemplo. Então, a mudança de centros aqui, ó, para aumentar esse ângulo de pressão, está aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui essas linhas, ó, uma está abaixo e outra está acima. Uma pequena modificaçãozinha ali de 1, 2 milímetros já dá uma diferença no ângulo de pressão e vai dar um esforço diferente no dente da engrenagem. Folga de engrenamento, pessoal. Um fator afetado pela mudança da distância entre os centros C é a folga de engrenamento. Aumentando a distância entre centros, aumentará a folga e vice-versa. A folga ela é definida, então, como um intervalo entre dentes engrenados, medida ao longo da circunferência do círculo de referência. As tolerâncias de fabricação eliminam uma folga zero, mesmo porque todos os dentes não podem ter exatamente as mesmas dimensões e todos devem se engrenar sem obstrução. Então, a folga é necessária. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos uma nomenclatura do dente, né, mais ampliada, melhor para a gente verificar, um dente bem ampliado, enfim. Então, vamos lá. Vou começar pelo que a gente estava falando, da folga. A folga, ela é muito importante, né? Então, a gente pega aqui, ó, a folga. Tá aqui, folga. O que é folga? É a distância, né, que a gente tem a folga, distância da circunferência de base, que é essa que passa embaixo aqui do dente. E aí, teria que ser até o dedendo. Essa folga, essa distância aqui, ó, é a distância que a gente vai ter da cabeça do outro dente até a parte cilíndrica da engrenagem, né, que foi usinada lá, que foi deixada. Então, essa folga é necessária para que o dente da engrenagem que vai ser acoplada nessa não bata nessas superfícies aqui, né? Nessas superfícies aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Alterando a distância entre centros, a gente vai ter esse problema. Pode ser que bata aqui. Então, tem que ser observada essa folga mínima na montagem da engrenagem. Então, aqui nós temos a circunferência de referência, diâmetro primitivo, a circunferência de base, e aí o adendo, né? É a distância, então, da circunferência de referência até a parte superior do dente, e o dedendo até a parte inferior do dente, né? Da circunferência de referência. A espessura do dente está aqui, né? É a parte mais larga aqui do dente. A largura do vão, então, é também daqui até aqui, né, do vão das engrenagens, dos dentes, desculpa. O topo do dente, a parte superior. A largura da face é essa largura aqui, ó. A face, então, é toda essa superfície aqui do dente. O flanco é esta aresta do dente da engrenagem, tá? E o fundo é essa parte aqui de baixo, né?
E o passo circular de referência, ele está, então, passo circular de referência, é essa distância entre essa linha e essa linha. Deixa eu dar uma limpada aqui. O passo circular de referência, PC, é essa distância entre essas linhas aqui. Passo circular de referência. Como se fosse um passo de uma rosca, né? Então, passo circular de referência. E abaixo nós temos o passo circular de base, aqui embaixo. E o passo circular de referência. O círculo de referência primitivo e o círculo de base, né, já foram definidos. Então, a gente já falou sobre eles. A altura do dente é definida pelo adendo. Adicionar a. Adendo, né? Não sei de qual língua é. Adicionar a. Então, a saliência ou a altura da cabeça. E o dedendo, subtrair de reentrância ou altura de pé, que são referidos ao círculo nominal de referência primitiva. A reentrância é ligeiramente maior que a saliência, para promover um pouco de espaço entre a ponta de um dente engrenado e o fundo do vão. Tá? Então, tá aqui, o dedendo estava certo, o dedendo é maior um pouco, podem ver aqui, ó, esse aqui é menor, este é maior, para ter a folga aqui, ó. Então, provavelmente, a folga mais um adendo vai dar igual ao dedendo. A profundidade de trabalho do dente é 2 vezes o adendo. Aqui, exato. E a profundidade total é a soma do adendo e do dedendo. Então, a profundidade de trabalho do dente é 2 vezes o adendo. E a profundidade total é a soma do adendo e do dedendo. A espessura do dente é medida no círculo de referência. E a largura do vão entre 2 dentes e é ligeiramente maior do que a espessura do dente. Vamos lá de novo. Então, a espessura do dente e largura do vão. Então, nós temos aqui, na linha de referência, aqui, ó, circunferência de referência, nós temos a espessura do dente, que está aqui, e nós temos a largura do vão, que é ligeiramente maior do que a espessura do dente para promover o engrenamento, né? A diferença entre essas duas dimensões, né, é a folga de engrenamento. A largura da face do dente é medida ao longo do eixo da engrenagem, né? Então, a largura da face aqui, então é a largura da engrenagem. O passo circular, ou passo primitivo, é o comprimento do arco ao longo da circunferência do círculo de referência, medido de um ponto de um dente ao mesmo ponto do próximo dente. Que aqui no caso nosso, é essa distância aqui nessa flecha em vermelho, que é bem importante. É o passo de referência, PC, e o passo de base, PD. Passo circular de referência, PC, é π vezes d, que é o diâmetro de referência, vezes π, né? Isso aqui é o πd, no caso, o perímetro, sobre n, que é o número de dentes. Tá? O passo do dente também pode ser medido ao longo da circunferência do círculo de base. E então é chamado de passo de base, que é o PC, passo circular, né, na linha de referência, vezes o cosseno de φ, que é o ângulo de pressão. Então, uma maneira conveniente, né, de definir o tamanho do dente é relacionar ele com o diâmetro do círculo de referência, em vez de usar o comprimento do arco, né? Então, o passo diametral, PD, é, então, o número de dentes sobre o diâmetro primitivo, né, ou círculo de referência.
Combinando as equações, a gente vai ter, então, que a relação entre o passo circular e o passo diametral é passo diametral igual a π sobre PC, que é o passo circular. O sistema SI, né, Sistema Internacional de Unidades, usa engrenagens métricas, né, e define um parâmetro chamado módulo. Então, esse é o famoso módulo da engrenagem, que é recíproco do passo diametral com o diâmetro de referência T, medido em milímetros. Tá? Então, o passo diametral, aqui mostrado, é para polegadas. Tá? E o módulo é para o sistema métrico. O módulo, então, eu falei isso porque o livro ele tem muitos exemplos em inglês, né? Então, usando o sistema em inglês. Então, acaba usando bastante passo diametral. Mas nós usamos módulo, que é o diâmetro de referência sobre o número de dentes. Tá? E isso vai dar, então, em milímetros. As unidades de módulo são milímetros. Infelizmente, né, as engrenagens métricas não são intercambiáveis com as engrenagens estadunidenses, dos Estados Unidos. A despeito que ambas, né, terem formas de dente de involuta diferentes, né? Porque os padrões para os tamanhos de dentes são diferentes. Então, a gente não consegue acoplar de uma maneira ótima, né, uma engrenagem métrica com uma americana. Né? Ah, mas eu consegui. Ah, consegue, às vezes, dá certo. Mas não fica o negócio certinho, né? A conversão de um padrão para o outro, então, de módulo para passo diametral, né, é utilizando, então, módulo igual a 25,4 sobre passo diametral. Tá? A razão da velocidade, mv, de um par de engrenagem pode ser posta em uma forma mais conveniente, observando que o passo diametral das engrenagens deve ser o mesmo. Então, o passo sendo o mesmo, a gente pode dizer que a razão de velocidade ela pode ser o raio de uma sobre a outra, o diâmetro de uma sobre a outra e o número de dentes de uma sobre a outra. Né? Isso aqui é a nossa relação de transmissão, que a gente chama, né? A gente pega lá o número de dentes de uma engrenagem, de outra engrenagem, né? Divide uma pela outra, né? E acaba tendo, então, se a gente vai amplificar aquela velocidade ou vai diminuir aquela velocidade. Assim, a razão da velocidade pode ser calculada a partir do número de dentes de engrenagens, né? E esses são números inteiros. A razão do engrenamento, o MG, pode ser expressa como o número de dentes da engrenagem, LG, sobre o número de dentes do pinhão. Beleza. Então, os dentes das engrenagens, eles são padronizados. Então, há, né, um padrão feito pela Agri, aonde, né, a gente tem todos os tamanhos mais usuais de dentes de engrenagem. Então, os dentes de engrenagem padronizado, de profundidade completa, tem adendo igual no pinhão e na engrenagem, com o dedendo ligeiramente maior para permitir a folga. As dimensões padronizadas de dentes são definidas em termos do passo diametral. A tabela 12.1 mostra as dimensões de engrenagens de dentes padronizados, de altura completa, como definidas pela AGRI. A figura 12.9 mostra suas formas para os três ângulos de pressão padronizados. E a figura 12.10 mostra os tamanhos reais dos dentes padronizados de altura completa e de ângulo de pressão de 20 para passo diametral de 4 até passo diametral de 80. Então, vamos lá. Essa tabela, então, mostra
as especificações AGMAs para dentes de engrenagem de profundidade completa. Então, nós temos o parâmetro, ângulo de pressão, né, o ângulo φ, de 20 ou 25, para um passo grosseiro, passo diametral menor do que 20. Para um passo diametral fino, maior do que 20, 20 graus. O adendo, 1 sobre o passo diametral. 1 sobre o passo diametral. O dedendo, 1,25 sobre o passo diametral. Profundidade de trabalho, profundidade total, espessura, raio de arredondamento, folga básica mínima, largura mínima do topo, folga. Né? Então, temos todos esses parâmetros definidos aqui nessa tabela. Aqui, nós temos, então, os perfis de dentes, tá? De profundidade completa para 3 ângulos de pressão. 14,5, né, que está em desuso, 20 e 25 graus. Então, aqui nós temos uma comparação, né, de tamanhos verdadeiros de dentes, né, em escala, para nós verificarmos, né, com vários passos diametrais. Então, aqui nós temos passo 4, né, seria esse tamanho. Um passo 40 vai ter este tamanho aqui. Então, só para ter uma noção do tamanho e escala dos dentes da engrenagem, né? O passo 80 está comparado aqui bem pequenininho, né? Os passos diametrais de referências padronizados são aqui, então, 1, 1,25, 1,5, 2, 3, né? Os finos padronizados estão aqui. E, em compensação, né, então, passo diametral é para polegada, né? E o nosso módulo métrico, né? Então, aqui nós temos o módulo. Então, nós temos o módulo, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, até módulo 25 aqui. As razões de contato, né? A razão de contato MP define o número médio de dentes em contato em qualquer momento. É calculada por MP igual a Z sobre PB. Onde Z é o comprimento de ação e PB é o passo de base da equação. Pode-se definir MP em termos do passo diametral. Sendo PD, passo diametral, vezes o Z, comprimento de ação, sobre π, cosseno de φ, né, que é o nosso ângulo de ação, não, ângulo de contato. Então, essa é a razão de contato, que define o número médio dos dentes em contato em qualquer momento. Importante, porque às vezes pode ter 2, 3 dentes em contato simultaneamente. Se a razão de contato for 1, então um dente estará deixando o contato justamente quando o próximo está entrando em contato. Isso é indesejável, porque um pequeno erro no vão do dente causará oscilação de velocidade, vibração e barulho. Além disso, a carga será aplicada na ponta do dente, criando os momentos fletores maiores possíveis. Com razões de contatos maiores que 1, existe a possibilidade de divisão da carga entre dentes. Para razões de contato entre 1 e 2, que são comuns para engrenagens retas, ainda haverá momentos durante o engrenamento que um par de dentes estará recebendo toda a carga. Mesmo, né, com mais de um contato, mais de um dente em contato, haverá curtos espaços de tempo que vai ter, então, aplicação sobre apenas um dente. A razão de contato mínima aceitável de uma operação suave é 1,2. Uma razão mínima preferível, 1,4. Quanto for maior, né, maior, melhor. Né? Então, a parte dos engrenamentos retos, né, a maior parte dos engrenamentos de engrenagens retas tem, então, razões entre 1,4 e 2. Exercício.
E aí ele fala o seguinte: encontre a razão do engrenamento. Só achar aqui. Encontre a razão de engrenamento, passo circular de referência, passo de base, diâmetro de referência, raios de referência, distância entre centros, adendo, detendo, profundidade completa, folga, diâmetros externos e a razão de contato de um engrenamento com os parâmetros dados. Se a distância entre centros for aumentada em 2%, qual será o novo ângulo de pressão? Dados: uma engrenagem de 6 passos diametral, ângulo de pressão de 20, pinhão de 19 e engrenagem de 37 dentes. As formas dos dentes são perfis de involuto de profundidade completa, padronizado pela ARC. Bom, beleza? Então, um pinhão de 19, uma engrenagem de 37. A engrenagem, então, ela tem um diâmetro que é 6 passos diametral. Vamos lá. Primeiramente, a gente começa com a razão de engrenamento, MG, que nada mais é que o número de dentes da engrenagem sobre o número de dentes do pinhão. 37 sobre 19, que dá 1,947. Beleza. O passo circular de referência, o passo primitivo, né, pode ser encontrado, então, fazendo a seguinte cálculo, né? Equação 12.3 ou 12.3A ou 12.4B. Tá? Então, lembrando que aqui em polegada, então, a gente usa essa relação, né? Que PC, passo circular, é π sobre PD. O PD nós sabemos que é 6, né? Então, nós temos o passo circular como 0,524 polegadas. O passo de base, né, que é medido na circunferência de base, é encontrado pela equação 12.3b. O passo de base medido, né, na circunferência de base é passo de base igual a PC vezes cosseno de φ. PC é o passo circular, PB, passo de base, que vai ser igual, então, a 0,492 polegadas. Os diâmetros de referência e os raios de referência do pinhão e da engrenagem são encontrados pela equação 12.4a, aonde o diâmetro do pinhão é o NP, né, que é o número de dentes do pinhão, sobre o PD, que é o passo diametral. Então, nós temos 19, número de dentes do pinhão, dividido por 6. Isso vai dar, então, um diâmetro do pinhão de 3,167 polegadas. O diâmetro da engrenagem é igual a NG, número de dentes da engrenagem, sobre PD. Isso vai dar 37 dividido por 6. Dando, então, 6,167 polegadas. O raio, né, disso, logicamente, é o diâmetro dividido por 2. Então, tá aqui. A distância nominal entre os centros é a soma dos raios de referência, né? Então, porque os raios de referência eles se tocam em um ponto, né, que é o ponto de contato ali, e aí, então, se somar os dois, tu vai ter a distância entre os centros, que nada mais é do que o raio do pinhão mais o raio da engrenagem. Isso vai dar, então, 4,167 polegadas. O adendo e o dedendo são encontrados pelas equações na tabela 12.1. A igual a 1 sobre PD, né? Então, aquelas tabelas que foram mostradas aqui, né? Essa tabela aqui,
que tem todas as especificações seguindo a AGMA. Então, 1 sobre PD, 1 sexto, 0,167. E o B, 1,25 sobre PD, que dá 0,208 polegadas. A profundidade total, HT, é a soma do adendo e do dedendo, né? Então, que é adendo, o A, e o dedendo, o B. Isso, então, vai dar 0,375 polegadas. A folga é a diferença entre o adendo e o dedendo. Então, a folga, B menos A, igual a 0,042 polegadas. O diâmetro externo da engrenagem, tá, é o diâmetro de referência mais 2 adendos. Então, o diâmetro externo do pinhão é o diâmetro do pinhão mais 2 adendos do pinhão, 3,5 polegadas. E o diâmetro externo da engrenagem é diâmetro primitivo da engrenagem, né, o diâmetro de referência da engrenagem, mais 2 vezes o adendo, que dá 6,5 polegadas. A razão de contato, né, que é aquela distância que a ferramenta, a distância que o par de engrenagens percorre em contato, né, que é o Z, ela é calculada, né, colocando nessa fórmula, que a gente precisa, então, do raio, do adendo, da engrenagem do pinhão, do ângulo, da distância entre centros, e a gente acha, então, 0,798 polegadas. O MP, né, pessoal, que é o... que é mesmo? Esqueci. Aqui. O número de contatos de dentes ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, que é essa distância, Z dividido pelo passo de base, dá 1,62, que é o suficiente, né? Acima de 1,4 é considerado bom. Aí tinha mais uma pergunta, né? Depois de todas essas características, é se a distância entre centros fosse aumentada em 2%. Então, a distância entre centros aumentada 2%. A gente teria um novo ângulo de pressão. Tá? Então, né, utilizou-se uma equação aqui, né? Então, 1,02 vezes a distância entre centros, e aí calculou o novo ângulo φ, que dá, então, 22,89 graus. Então, aumentando aqui de 4,667 vezes 2%, vai aumentar aí uns 0,8 polegadas, o ângulo de pressão ele vai mudar aí para 22,89. Beleza, pessoal? Então, esse exercício é bem... A aplicação daquelas equaçõezinhas simples que a gente viu. É bem interessante vocês dar uma olhada de novo dele com calma, porque muitas relações aqui saem dele, né? A única coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, que ele é todo em polegada. Então, essa parte do passo circular aqui é diferente para milímetro, sistema métrico. Beleza. Um trem de engrenagens. Um trem de engrenagens é qualquer coleção de 2 ou mais engrenagens acopladas. Um par de engrenagens, portanto, é a forma mais simples de um trem de engrenagens. E, usualmente, está limitado a uma razão de 10:1. Então, a gente não consegue uma relação, diminuir muito uma relação mais do que 10:1, ou aumentar. Tá? Então, quando a gente quer uma relação de 30:1, por exemplo, a gente precisa de mais que um par de engrenagens. Tá? O par de engrenagens se torna maior e mais difícil de empacotar, além
da razão acima, se o pinhão for mantido acima do número mínimo de dentes mostrado nas tabelas 12.4 e 12.5. Tá? Os trens de engrenagem podem ser simples, compostos ou epicíclicos. Diâmetros mínimos, número de dentes mínimos e máximos, né? Então, por exemplo, um pinhão de 17 dentes, ele pode ter uma engrenagem de, no máximo, 10 vezes isso. Então, no máximo, 170 dentes. E acima disso, já vai ficar uma engrenagem muito grande. Então, por isso que se fazem, né, trens de engrenagens para amplificar, né, ou para diminuir em magnitudes maiores que 10 vezes. Trem de engrenagem simples. Em um trem de engrenagem simples, cada eixo carrega somente uma engrenagem. O exemplo mais básico de duas engrenagens desse tipo está mostrado na figura 12.2. A razão da velocidade, também chamada razão do trem de um par de engrenagens, é dada pela próxima equação, a equação 12.5a. Na figura 12.13, mostra um trem de engrenagens simples com 5 engrenagens em série. Então, aqui, 12.13, 6 engrenagens em série. 1, 2, 3, 5 engrenagens em série. Então, aqui há, né, uma amplificação ou não, tem que calcular aqui para ver, desse tipo, dessas engrenagens. Né? Então, a figura mostrou, né, aquele tipo de trem de engrenagem simples. A equação 12.8 mostra a expressão para a razão de velocidades desse trem. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. Nesse caso, a gente tem a primeira engrenagem. A primeira relação aqui de velocidade é N2 sobre N3. Depois nós temos N3 sobre N4. Depois, N4 sobre N5. N5 sobre N6. Ok, beleza. E aí, como fica? Qual é a relação geral desse trem de engrenagens? Bom, como é em série, né? Tu multiplica todos. Aí tu vai cancelando. N3 tu corta com N3, N4 tu corta com N4, N5 tu corta com N5. Tu fica menos com menos dá mais, tá? E aí tu fica com N2 sobre N6. Aqui. Então, cada par de engrenagens contribui potencialmente para a razão global do trem, né? A razão total. Mas no caso de um trem simples, os efeitos numéricos de todas as engrenagens, exceto a primeira e a última, cancelam-se. Trem simples, ó, cada uma está em um eixo, observe, cada um tem um apoio, beleza? Depois disso, pessoal, então antes elas se cancelam, né? E aí, a razão da velocidade do trem simples é sempre apenas a razão da primeira engrenagem sobre a última. Somente o sinal da razão global de velocidade do trem é afetado pelas engrenagens intermediárias, que são chamadas de vazias ou sem cargas. Agora, o trem composto, né? A gente tem o seguinte, pelo menos um eixo tem mais do que uma engrenagem. Então, antes, cada uma delas tinha uma engrenagem. Né? Vou voltar a figura aqui. Ó. Cada uma delas tem uma engrenagem. Né? Agora vai ocorrer que pelo menos um desses eixos, né, no caso, vai ter duas engrenagens. Aí, modifica, né, o entendimento dessa equação 12.8. Vamos lá. Então, em um trem composto, pelo menos um dos eixos tem mais de uma engrenagem.
ele terá um arranjo paralelo, ou série paralela, em vez das conexões puras em série do trem da engrenagem simples. A figura 1214A mostra um trem composto de 4 engrenagens, duas das quais, as engrenagens 3 e 4, estão postas no mesmo eixo, e assim tem a mesma velocidade angular. A razão de velocidades agora do trem é, seguindo a fórmula aqui. Então, tá aqui, pessoal. Vamos ver a figura primeiro. Nós temos aqui a engrenagem 2, perfeito, sozinha no eixo. Nós temos a engrenagem 3 e 4 acoplada no mesmo eixo. Só que vocês observam que a engrenagem 2 acopla com a engrenagem 3. Uma engrenagem pequena para uma maior diminui a velocidade, né? Nós temos uma diminuição de velocidade desse eixo. Só que essa velocidade dessa engrenagem grande e na pequena é a mesma, porque elas estão no mesmo eixo. Então, essa velocidade menor aqui vai ser transmitida aqui e para uma engrenagem menor. Essa engrenagem menor vai estar novamente para uma engrenagem maior, que é o eixo de saída. Então, logo, a gente vai diminuir mais ainda a velocidade. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, entrando 1000 RPM, aqui 500, né? Então, digamos aqui que fosse 1000 RPM, aqui 500 RPM. Logo, essa menor aqui também vai ter 500 RPM. E aí, de novo, aqui vai para 250 RPM. Tá? Claro que esse valor, essa diminuição, é o valor que eu estou fazendo da cabeça aqui, porque a gente teria que ver a razão, né, de transmissão dessas engrenagens para poder determinar a rotação correta. Então, a gente tem o seguinte, N2 sobre N3 vezes N4 sobre N5. N2 sobre N3, nós temos uma razão aqui, vezes N4 sobre N5, porque a gente tem outra razão aqui. Então, isso pode ser generalizado para qualquer número de engrenagens no trem, como MV igual ao produto do número de dentes das engrenagens motoras, nas engrenagens motoras, sobre o número de dentes nas engrenagens movidas. Vamos fazer esse exercíciozinho aí. Depois eu mostro para vocês a parte de fabricação aqui. Que faremos aí. Então, projetando, né, um trem de engrenagens composto. Beleza? Projete, então, um trem de engrenagens composto para uma razão, né, global de 21 para 9. Opa, 21 para 1. Então, essa é a razão global do trem. Use, então, engrenagens com ângulo de pressão de 25 graus, com um módulo de 3 milímetros em todos os estágios. Ó, módulo, sistema métrico, agora. A maior razão em qualquer par de engrenagens deve ser limitada a cerca de 10 para 1. O número mínimo de dentes de cada pinhão, né, da tabela 12.4, então, o mínimo de uma engrenagem é 12 dentes. Então, aqui são os nossos passos iniciais, né, para fazer o cálculo. Então, a razão requerida, né, a razão de 21.1, ela é muito grande para um estágio só, para só usar um par de engrenagens. Mas no caso de 2, eles estarão, cada um, dentro da limitação de 10 para 1. Podemos então ter uma ideia das razões de engrenamento necessária, calculando a raiz quadrada da razão desejada no trem. Então, raiz quadrada de 29 daria 5,385. Assim, 2 pares de engrenagem com essa razão seriam suficientes, então, para fazer esse engrenamento de 21 para 1.
Como o número de dentes em cada engrenagem deve ser inteiro, a gente pode verificar, então, para chegar nessa razão de 5,385 para 1, com combinações inteiras de dentes. Então, a gente pega uma engrenagem de 12 dentes, vezes isso aqui, né, que é a engrenagem mínima, tamanho mínimo da engrenagem 12, vezes essa razão, daria uma engrenagem de 64 dentes. Não dá, né? Um 13 dentes daria 70,007 dentes. Opa, estamos mais próximo ao número inteiro aqui, né? Depois, uma de 14 vezes a razão daria 75,392. Também não ficou legal, né? Então, pegaríamos essa de 13 dentes aqui. O segundo valor, então, é o mais próximo, né? Então, a gente faria o seguinte. Vamos tentar, então, dos dois pares, né, de 13 dentes e 70. Então, a gente faria 70 sobre 13 vezes 70 sobre 13. Qual seria a razão? Seria 28,994. A gente precisava de 29, né? Se isso for suficientemente próximo para a aplicação, o problema está resolvido. A única situação na qual esse valor poderia não ser aceitável seria aonde fosse requerida uma razão exata para prover, por exemplo, uma função de cronometragem. Tá? Beleza. Então, essa é a parte aí de quando a gente usa mais do que um. Às vezes a gente não usa só um par de engrenagens, né? A gente precisa de várias engrenagens para fazer a amplificação da velocidade ou diminuição. Agora, sobre fabricação de engrenagens. Vários métodos são usados para a fabricação de engrenagens. Eles podem ser divididos em duas categorias: conformação e usinagem. A usinagem se divide em operações brutas e de acabamento. A conformação se refere à fundição direta, moldagem, estampagem ou extrusão das formas dos dentes em moldes sinterizados ou materiais abrandados termicamente. Dentes têm engrenagens por conformação. Então, em todas as operações de conformação de dentes, os dentes na engrenagem são feitos todos ao mesmo tempo, a partir de um molde ou guia, no qual as formas do dente foram usinadas. Então, é utilizado, por exemplo, aí um molde, né, para fazer uma engrenagem, fazer a conexão com a engrenagem, e coloca numa prensa, né, uma prensa hidráulica. Então, dá uma paulada, faz uma ou várias engrenagens, né? Vamos pensar aí quais são feitas por esse método, por conformação, as engrenagens ali da coroa da bicicleta, né? É feito via estampagem. Conformação. Fundição. Então, fundição também, diversas engrenagens são fundidas, né, em areias ou diversos outros materiais. A vantagem é o baixo custo, porém, né, nós não temos uma grande qualidade na fundição e precisa, então, normalmente, de operações de acabamento nos dentes, né? Embora isso às vezes não precise, não seja necessário, tudo depende da aplicação. Fundição em molde de cera, né? Fundição cera perdida, né? Conhecida popularmente como cera perdida, pode produzir engrenagens razoavelmente precisas em uma grande variedade de materiais. Sinterização são metais em pó que são prensados em cavidades metálicas, moldados na forma de engrenagens, removidos e pré-aquecidos para aumentar a sua resistência, né? O mesmo método que é feito os insertos, né, para usinagem, via sinterização. Por molde de injeção, então geralmente é utilizado para engrenagens não metálicas, né? Então, vários termoplásticos, como o nylon e o acetal, né? São engrenagens de baixa precisão e tamanhos pequenos, mas elas têm a vantagem do baixo custo e podem ser movidas sem lubrificante
com cargas pequenas. Também as vantagens de mãos. Aqui eu mudei, né? Na verdade, estampagem, o método de fabricação da bicicleta é estampagem. Estampagem, então, é aí sim o caso lá, né, da coroa da bicicleta, lâminas metálicas estampadas com formas de dentes para fazer engrenagens de baixa precisão a um baixo custo em grandes quantidades. O acabamento superficial e precisão são pobres, mas para aplicação lá da bicicleta não tem tanto problema. E agora, pessoal, esses foram por conformação. Por usinagem, a maior parte das engrenagens metálicas usadas para transmitir potência em maquinarias é feita pelo processo de usinagem do material fundido, forjado ou discos laminados a quente. Então, a maior parte dessas engrenagens que a gente trabalha em máquinas, em caixas de transmissão, são usinagem, por usinagem. Os processos grosseiros incluem fresamento da forma do dente, um cortador de forma, ou geradores de forma, com um cortador de cremalheira, cortador de forma, ou uma fresa em caracol. Os processos de acabamento, então, incluem polimento, brunimento, lapidação, amolamento ou retificação. Então, aqui, ó, tem algumas ferramentas que são utilizadas para fazer corte de engrenagens, usinagem de engrenagens. Essa primeira aqui é uma fresa de disco, né, chamada popularmente fresa de disco, que é utilizada numa fresadora, né, ferramenteira, na qual a gente consegue fazer dente a dente de uma engrenagem utilizando um cabeçote divisor. O 2 é o cortador de cremalheira, tá aqui. Então, realmente muito parecido com uma cremalheira. E ele faz, então, para cima e para baixo, fosse uma plana limadora fazendo os dentes das engrenagens. O cortador de geração é o 3, tá aqui. O cortador do tipo caracol, que é utilizado nas máquinas geradoras. Então, requer, então, o fresamento de forma, né, que é utilizado uma fresa, requer um cortador de fresa de forma, como mostrado na figura 1217.1, né, esta peça aqui. O cortador deve ser feito para a forma do vão do dente da engrenagem. Então, para cada geometria de dente, para cada número de dentes, a gente tem que ter uma fresa, né? Com o módulo certo, com o número de dentes certo. Cada uma tem uma dessas fresas. Tá? O cortador, então, em rotação, ele é mergulhado no disco para cortar um dente por vez. O disco de engrenagem é, então, rotado através de um passo circular e o próximo dente é cortado. Como é necessário um cortador de forma diferente para cada tamanho de engrenagem a ser feito, o custo das ferramentas se torna alto. Além disso, ele é muito demorado porque a gente tem que fazer um dente por vez. Eu tenho um videozinho aqui. Um videozinho que eu achei na internet. Então, esse é o cabeçote divisor. Aqui eles estão fazendo uma engrenagem helicoidal. Só voltar aqui. Estão fazendo uma engrenagem helicoidal, então o cabeçote divisor é essa parte aqui, esse disco com um monte de furos, né? Aonde tu consegue divide uma circunferência 360 graus em vários pontos, aonde tu consegue então fazer um dente por vez com o espaçamento correto, com a largura correta, com o vão correto. Então esse cabeçote divisor, ele tem uma placa de castanha também ali em cima. E aqui, no caso, eles estão fazendo uma engrenagem helicoidal, onde tu precisa do movimento conjugado em dois eixos para poder fazer uma engrenagem helicoidal. E aqui vocês podem ver que para conjugar esses eixos, aqui
tem um engrenamento todo feito, saindo do cabeçote divisor, ligando com essa parte da mesa da máquina. Vou mostrar um vídeo para vocês aí. Então, aqui ele está regulando o avanço, né? E aí começa a andar sozinho, né, com aqueles engrenamentos. Ali, ó. Então, a placa do cabeçote divisor, né, está girando sozinho. Está conjugada com o carro lá. Então, vai fazendo, né? Então, vocês podem ver lá que é um eixo girando com o disco, que é a fresa. Para quem já viu isso, é um processo bem demorado, o cara tem que ter bastante atenção aqui nessa parte para contar os furinhos, colocar na posição certa, né? E aí vai gerando dente a dente da engrenagem. Essa aqui é uma helicoidal. No curso técnico, né? Quando eu fiz o curso técnico, nós gerava engrenagem por esse método. Né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo, eu fiz 3 engrenagens cônicas. Sempre no último dente, próximo ao último dente, eu errava alguma coisa aqui por desconcentração no cabeçote divisor e acabava errando, o dente ficava muito fino no final, enfim. Eu lembro que eu tive que fazer 3 engrenagens cônicas aquela vez. Beleza, aí tá cortando novamente, começando a cortar. Ele toca, né, lá, e acaba, ao mesmo tempo, então, rotacionando a placa e avançando. O aluno está lá avançando e acaba rotacionando a placa aos pouquinhos. Beleza. Por cremaleira, então, é construído, então, por um movimento alternativo, né, movido alternadamente, para frente e para trás, ao longo do disco, e acaba gerando, então, os dentes, tá? Outro é a geração da engrenagem. Tá? Geração da engrenagem. Então, temos um videozinho também. Então, aqui, né, a ferramenta, gerador, e aí ela vai passando uma engrenagem, fazendo, então, os dentes dessa engrenagem. Aí, numa super câmera lenta. O acabamento, então, os processos que a gente tem, quando a gente precisa de uma alta precisão, a gente tem que fazer outras operações para que a gente tenha, então, um acabamento muito bom. Né? Vocês podem ver que os outros processos, tanto de usinagem quanto de conformação, eles são meio brutos, né? Meio grosseiros. Então, a gente precisa, por exemplo, do polimento, né? Então, para remover as pequenas quantidades de materiais, deixar, então, melhor o acabamento, corrigir os erros de perfil e melhorar, né, todas as características da engrenagem. Né? Por exemplo, uma peça lá, uma engrenagem de uma caixa de um automóvel, né, de uma caixa de transmissão do automóvel, ela tem um acabamento superficial muito bom, né, na parte onde os dentes entram em contato. Também o acabamento, né, vocês já viram, ele é muito importante para a fadiga, né, para fadiga. Então, querendo ou não, a engrenagem ela geralmente falha por fadiga superficial, que a gente vai ver mais adiante, né, ou craterização, e acaba que a gente tem, então, esse cuidado com o acabamento dela. Brunimento, então, a gente faz essa engrenagem girar contra uma engrenagem endurecida, né? Então, as altas forças na interface do dente acabam endurecendo a superfície, criando tensões residuais ali benéficas à engrenagem. Lapidação e polimento, ambos empregam uma engrenagem impregnada de material abrasivo, né?
ou uma ferramenta na forma da engrenagem que gira contra a superfície da engrenagem para causar abrasão na superfície e deixar um acabamento interessante. De engrenagens. Existe uma norma da AGMA, uma norma de 2000 a 88 da AGMA, define as tolerâncias dimensionais para os dentes da engrenagem e o índice de qualidade, QV, que varia desde a menor qualidade, D3, até a maior precisão, que é D16. O método de fabricação essencialmente determina o índice de qualidade QV da engrenagem. Engrenagens geradas terão normalmente o índice de qualidade de 3 a 4. Engrenagens feitas pelo método grosseiro listado anteriormente geralmente caem dentro do intervalo de 5 a 7. Se as engrenagens foram acabadas por polimento ou retífica, poderão então estar no intervalo de 8 a 11. Lapidação e amolamento podem atingir índice de qualidade mais elevado. Obviamente, o custo será em função do QV, né? Sempre quando a gente quer uma coisa de maior qualidade, existe um custo. Então, aqui nós temos algumas aplicações, né? Guindaste pode ser uma qualidade QV de 5 a 7, né? Que pode ser utilizada aí com os métodos grosseiros. Uma engrenagem de um acionador do tambor de misturador de cimento, de uma betorneira, de 3 a 5. Né? Não precisa ser uma engrenagem nada muito boa. Né? Transmissão de automóvel, de 10 a 11. Né? Então, tem que ser bem boa já. Uma máquina de lavar roupa, de 8 a 10. Então, a gente precisa, né, com essas aplicações, verificar o que é necessário. Velocidade de referência, então, quando a gente tem de 0 a 800 RPM, de 800 a 2000, né? Quanto mais alta a velocidade, mais alta a qualidade necessária para essa engrenagem. Beleza, pessoal? É isso aí.